Epistemologia e a filosofia da linguagem. A epistemologia é uma área da filosofia que se ocupa do estudo do conhecimento, investigando suas origens, natureza, limites e condições de validade. A filosofia da linguagem, por sua vez, concentra-se na análise do papel da linguagem na construção e na transmissão do conhecimento. Essas duas disciplinas filosóficas estão interconectadas, uma vez que a linguagem desempenha um papel fundamental na aquisição e na comunicação do conhecimento. A filosofia da linguagem investiga questões relacionadas à natureza e à estrutura da linguagem, bem como sua capacidade de representar a realidade e expressar nossos pensamentos e ideias. Ela explora como as palavras e as frases são usadas para transmitir significado e como a linguagem influencia nossa compreensão do mundo. Por exemplo, teorias semânticas buscam entender como as palavras ganham significado e como esse significado é atribuído às coisas no mundo. A epistemologia, por sua vez, está preocupada com a forma como adquirimos conhecimento e como podemos justificá-lo. A linguagem desempenha um papel crucial nesse processo, pois é por meio da linguagem que comunicamos nossas crenças, argumentamos, fazemos perguntas e buscamos respostas. A epistemologia examina as diferentes formas de conhecimento, como o conhecimento empírico, o conhecimento racional e o conhecimento testemunhal, e investiga os critérios e os métodos pelos quais podemos avaliar a validade e a confiabilidade dessas formas de conhecimento. Uma das questões centrais na relação entre a epistemologia e a filosofia da linguagem é a questão da linguagem como veículo de conhecimento. Como podemos confiar na linguagem para transmitir informações precisas e confiáveis sobre o mundo? A linguagem é um meio através do qual acessamos o conhecimento acumulado ao longo da história, como na leitura de livros e textos acadêmicos. No entanto, também é reconhecido que a linguagem pode ser ambígua, vaga e suscetível a interpretações diversas. Outra questão relevante é a relação entre a linguagem e a verdade. A filosofia da linguagem investiga como as afirmações são avaliadas em termos de verdade ou falsidade e como podemos justificar nossas crenças com base nas evidências disponíveis. A epistemologia examina a natureza da verdade e os critérios pelos quais podemos determinar se uma afirmação é verdadeira ou falsa. Ambas as disciplinas estão envolvidas na reflexão sobre as condições de possibilidade do conhecimento e da comunicação efetiva. Em conclusão, a epistemologia e a filosofia da linguagem estão interligadas na busca por compreender a natureza, a origem e os limites do conhecimento. A linguagem desempenha um papel fundamental na aquisição, na comunicação e na avaliação do conhecimento. Através da análise da estrutura, do significado e do uso da linguagem, essas disciplinas filosóficas contribuem para a compreensão da relação entre a linguagem e o conhecimento humano. A investigação conjunta dessas áreas nos permite refletir sobre como a linguagem molda nossa compreensão da realidade e como o conhecimento é construído e transmitido por meio da linguagem. Ao explorar as nuances da linguagem, podemos desenvolver uma compreensão mais profunda das limitações, ambiguidades e possibilidades da comunicação e do conhecimento humano. No entanto, é importante reconhecer que a linguagem não é um espelho perfeito da realidade. Através da linguagem, interpretamos e representamos o mundo, mas essa representação está sujeita a interpretações individuais e influências culturais. A linguagem é limitada em sua capacidade de capturar a complexidade da realidade em sua totalidade, e diferentes perspectivas linguísticas podem levar a diferentes interpretações da mesma situação ou fenômeno. A relação entre a linguagem e o conhecimento também envolve questões de verdade e justificação. Como determinamos se uma afirmação é verdadeira ou falsa? Como podemos justificar nossas crenças e argumentos com base na linguagem? Essas são questões epistemológicas fundamentais que exigem uma análise cuidadosa da linguagem e dos critérios de validação do conhecimento. A interação entre a epistemologia e a filosofia da linguagem nos convida a refletir sobre a natureza da linguagem como um instrumento de conhecimento e como ela influencia nossa compreensão da realidade. Ambas as disciplinas nos levam a questionar nossas suposições e a examinar criticamente os fundamentos do conhecimento e da linguagem. Em resumo, a epistemologia e a filosofia da linguagem são campos interconectados que investigam a natureza, a origem e os limites do conhecimento, bem como o papel da linguagem na construção e na transmissão desse conhecimento. Ao explorar a relação entre a linguagem e o conhecimento,
podemos obter uma compreensão mais profunda das complexidades envolvidas na busca por conhecimento e na interpretação da realidade. É através do diálogo e da análise crítica dessas disciplinas que podemos avançar na compreensão da interação complexa entre linguagem, conhecimento e realidade.